temos a apresentação. Porque os adultos estão no salão. Rapidinho. A apresentação. Porque não tá abrindo no Google Docs, aí eu vou compartilhar por PowerPoint. Ô Gui, a gravação pode começar, tá? Vamos orar então, irmãos. Oremos. Deus grandioso, Deus de misericórdia, que enviou seu Filho para habitar entre nós, e Ele ressuscitou no terceiro dia, num domingo como esse. Nós te adoramos porque Tu és o Deus que tem poder sobre a vida. Tu nos deste a vida, o Senhor criou todas as coisas, criou por intermédio do Teu Filho, e nós queremos honrar, queremos glorificar, viver para o Senhor. Pedimos para que o Senhor nos ensine isso nesse domingo, ensine aos nossos corações, nos faça aprender de fato e levar o ensinamento para as nossas vidas, para cada ato, para cada circunstância que nós vivemos aqui nessa terra. Pedimos para que o Senhor, portanto, nos encha, habite em nós com Teu Espírito Santo e nos faça viver a bem-aventurança que o Senhor deseja para nós. Em nome do Senhor Jesus é que oramos, ó Deus. Amém. Bom, eu enviei um vídeo ontem para vocês, divulgando o nosso novo material, que é o material que vai ser apresentado hoje, e acho que vai ser praticamente isso. A gente apresenta o estudo hoje, com uma breve introdução, mas surgiu um outro propósito, um outro objetivo, quando eu enviei aquele vídeo, que foi o de mostrar para vocês, para cada um que está aqui hoje, e claro, sobretudo a quem assistiu o vídeo, que vocês, cada um de vocês faz parte de uma tradição já de estudos bíblicos que nós temos aqui. Não só aqui, a Escola Bíblica Dominical, ela é algo que remonta a um período longínquo já, né? Tem um início desde pelo menos ali a época da Revolução Industrial. Então, a ideia era que vocês se sentissem parte de uma espécie de tradição que nós temos aqui, desde 2017, de estudar os livros bíblicos, né? Na verdade, já desde antes, desde que essa igreja foi fundada, nós temos a Escola Dominical, mas desse período para cá nós estudamos especificamente livros bíblicos. Então, o vídeo tinha também por intenção mostrar para vocês que vocês, estando aqui, fazem parte já dessa tradição. Tá bom? Então, quem está aqui hoje e se sentiu dessa forma já significa para mim um objetivo alcançado, um primeiro objetivo, né? Algo que se tornou um objetivo meu quando eu publiquei
o vídeo para vocês lá, com a divulgação. E tudo bem, vocês já são parte, então, de uma tradição, que é essa tradição de estudar a Bíblia aqui, nesse mesmo horário, nesse local, mas o que nós vamos perceber com o estudo desse livro é que nós deveríamos nos sentir, como eu já também mencionei, parte de uma tradição ainda maior. E aí eu estou falando não só dessa tradição da escola dominical em outras épocas, mas também da missão da igreja. Então, uma palavra até melhor do que tradição seria essa. Você deveria perceber que você faz parte de uma missão, né, uma grande missão que é apresentada no livro em curso já, no livro de Atos dos Apóstolos. Algo que é anunciado ali no final dos evangelhos e que aqui em Atos já começa a se cumprir. A ideia então é que cada um aqui, lembrando até um pouco do que o Lucas começou a falar na época em que ele estava ainda dando aula para a gente sobre identidade, né? Sobre que nós devemos ter uma identidade muito forte enquanto cristãos, e algo que também a gente já começou a falar aqui desde a parte mais prática ali da carta de Paulo aos Romanos, nós devemos ter uma visão de mundo baseada, entre outras coisas, nessa missão. Então eu quero mostrar um vídeo para vocês, um vídeo curto, uma coisa mais abstrata, para que aos poucos a gente vá trazendo isso pro concreto, né? Tem que dar certo, Guizão, o vídeo aí. Vamos ver se a gente consegue. A internet tá rodando aí. Quer entrar no meu? iPhone de Pericles. Só cabo. Põe lá o seu, mano. Roteia a sua internet lá. Bom, enquanto isso, depois a gente põe o videozinho então, mas o fato é que para ingressar nessa missão, essa missão que o vídeo simplesmente ilustra ali para nós, você precisa ter uma visão de mundo transformada. Não é a sua visão de mundo natural, a visão de mundo que você vai construindo ao longo da sua vida naturalmente, que vai permitir você fazer parte dessa missão. Essa missão, ela depende de uma visão de mundo transformada. Na verdade, no fim das contas, de um coração transformado. E a visão de mundo, então, que a Escritura transmite, ela está registrada nesse livro, esse livro que nós vamos estudar a partir de hoje, de uma maneira bastante nítida, né? Basta, na verdade, lê-lo que você já tem contato com essa visão de mundo. Mas nós aqui faremos um pouco mais que simplesmente ler, né? A gente vai mastigar, então, ao longo de alguns meses, esse conteúdo. Tudo bem? Então vamos lá. Onde é que culmina todo aquele ensinamento, tudo que nós estudamos, não só na Carta aos Romanos, né? Tudo que nós temos estudado aqui na escola dominical, mas vamos nos concentrar simplesmente no conteúdo da Carta aos Romanos, a princípio. Onde é que culmina todo o ensino de Paulo? Todo aquele ensinamento, tudo que ele aprende, tudo que ele ensina do ponto de vista teológico, né? O que ele sistematiza ali. No que isso vai redundar? Qual que é então a conclusão, o ponto onde ele diz assim, então, com base nisso, né, daí, a partir disso, né, no que vai culminar, onde que vai culminar todo aquele ensinamento da carta de Paulo aos Romanos? E nós temos visto isso, né? Vimos nessas últimas aulas sobre cosmovisão, eu trouxe inclusive a passagem que faz essa virada na carta de Paulo, que é a famosa passagem da virada para a parte prática da carta. E tudo que Paulo vai ensinar depois
é uma espécie de destrinchamento desse ponto da virada, que é o seguinte: ele diz, em Romanos capítulo 12, versículo 1, eu peço a vocês, portanto, fazendo uma paráfrase aqui, é uma tradução praticamente literal, mas para vocês que conhecem outra versão, funciona como uma paráfrase, Eu peço a vocês, portanto, irmãos, é a conclusão dele, pelo amor de Deus, ofereçam um sacrifício ao Senhor. Vocês lembram disso? Lembram desse ponto? Então, a conclusão de tudo, o que Paulo ensinou, é que nós devemos, ele pede, ele implora, ofereçam um sacrifício ao Senhor. Vocês se lembram disso? Que sacrifício é esse? Qual sacrifício que nós devemos apresentar ao Senhor? E aí ele continua, no versículo 2, o seu corpo, basicamente isso, os vossos corpos, seu corpo vivo, santo e agradável. É o que você deve apresentar como sacrifício a Deus. Isso, ele vai dizer, é isso que é religião. Ou seja, aí vem a explicação, que vem na sequência, nas traduções normalmente vem como um e, mas esse e aí, eu disse a vocês, quando nós estudamos esse texto, ele pode ser traduzido também como um ou seja, um isto é, nesse contexto. Então, apresentem os seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso é que é religião. Ou seja, não se amoldem a esse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E aí ele apresenta ainda a finalidade, a fim de que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí a questão é, quem quer isso para a sua vida? Quem de nós aqui quer isso para a sua vida? Até pediria para vocês levantarem a mão, Quem é que quer viver isso? Quem é que quer ser um sacrifício vivo ao Senhor? E aí vou pedir para vocês repetirem comigo. Eu quero me apresentar ao Senhor como um sacrifício vivo. Bom, eu quero me apresentar ao Senhor como um sacrifício vivo. Tá bem fraco, Vocês querem combinar entre vocês? Puxa aí, Cariel. Não, eu já falei, eu sou convicto, eu estou convicto. Eu quero me apresentar ao Senhor como um sacrifício vivo. Não se sintam constrangidos, tá bom? Amém. É bom ouvir isso. Bom que vocês não estejam hesitantes em relação a isso, Deu certo aí, Guizão? Não? O que acontece? A internet não vai? Eu vou mostrar para vocês aqui no notebook, tá bom? Não sei se... Então vai. Vou mandar para vocês aí. Só deixa um volume ligado, Mandei o vídeo aí. Deixa eu ver se tem alguém acompanhando aqui no online. Beleza. Tá. Carregando o vídeo aqui. Então deixa ele carregando. A gente vai seguindo por aqui. Quando carregar, a gente assiste. Tá carregando já. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Quando eu terminar de carregar aqui, eu aviso vocês. Então, bom, com a língua, como eu acabei de ouvir vocês, com a língua vocês querem, cada um de vocês quer. Já a gente assiste. Já. Meus irmãos, presta atenção aqui, para a gente não perder a linha de raciocínio. Senão depois eu vou fazer perguntas, vocês não vão conseguir acompanhar, tá bom? Com a língua eu vi que vocês querem. Com a mente, pelo que vocês disseram, também vocês querem ser um sacrifício vivo ao Senhor. Mas será que vocês querem com o coração?
Porque lembram que eu falei sobre a cosmovisão? É algo que diz respeito muito mais ao coração do que a palavra ou do que a mente. Tá bom? Então, será que você quer com o coração? Ou seja, com o mais íntimo do seu ser, será que você quer ser um sacrifício vivo ao nosso Deus? É que caso você queira com o coração, aí sim, eu tenho segurança de que isso vai se transmitir, vai se manifestar na sua vida. E é claro que para isso você vai precisar ter um coração regenerado, cheio do Espírito Santo. Tá bom? Vamos assistir agora? Vocês já baixaram? Já baixaram o vídeo? Agora vai sair o vídeo lá. Aí, abriu o vídeo. Perfeito. Melhor ainda. Tem som? Tem som, Guizão? Tá ótimo. Branco. Consegue voltar do início? Presta atenção no branco, irmãos. Parte branca. Quem quiser ver mais nítido, tem na TV também ali. O Kazu já fez uma interpretação aqui da missão, né? A missão que é dada no final dos evangelhos e a qual esse livro, historicamente, ele vem na sequência da apresentação dessa missão ali por Jesus. No final a gente vai ler esse texto com mais calma, mas só para vocês entenderem então, a partir dessa ilustração aí, no que é que nós estamos contextualizados, né? Sentados aqui, aprendendo da palavra, para quê? Para que nós estamos fazendo isso? Mas tudo bem, então vocês dizem que desejam isso, né? Que querem viver como um sacrifício para o Senhor, viver essa missão. O que eu pergunto na sequência é: o que você tem feito a respeito? Onde você tem buscado aprender a viver como um sacrifício? Em que lugar da palavra? Porque nós vimos que é nela que nós conhecemos essa visão de mundo, na palavra de Deus. Mas então, mais especificamente, em que lugar da palavra vocês têm estudado sobre isso? Já ouviram falar em Jesus, em João Batista, Estevão, Tiago, Pedro, Paulo? O que é que esses homens têm em comum? Jesus, João, Estevão, Tiago, Pedro, Paulo, o que eles têm em comum? Missionários, o que mais? Sim, são missionários. Tem um dos nomes aí que é chave, para que vocês façam esse link. Estevão. Morreram pelo Evangelho. São mártires, né? E deram um exemplo, então, de como, o que é que, em última instância, significa entregar a sua vida como um sacrifício para Cristo.
na carta aos Romanos, Paulo diz que nós devemos viver como um sacrifício, né? Então, não necessariamente através da morte que nós seremos esse sacrifício ao Senhor. Mas abram comigo em Filipenses, capítulo 1, versos 20 e 21. Eu estou com a NAA, a Nova Almeida Atualizada, mas vocês vão acompanhar perfeitamente pela ARA. Tá bom? O verso 20 de Filipenses 1, na parte B, diz o seguinte: com toda a ousadia, como sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vou ler novamente. Filipenses 1, versículo 20, a partir da parte B. Com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então vocês entendem por que a gente insiste em falar de uma visão de mundo, dessa visão de mundo completamente diferente e contracultural? Porque é basicamente essa perspectiva da vida que é apresentada nas Escrituras e, especificamente, como nós vamos ver, nesse livro aqui também, o livro de Atos. Tá bom? Será que você já tem uma visão de mundo que agrade a Deus arraigada no seu coração? Nós precisamos, e veremos isso, nos tornar sacrifícios vivos, de aroma agradável a Deus. Tá bom? Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu pergunto a vocês, onde vocês têm aprendido a serem imitadores de Paulo? A gente estudou recentemente uma carta de Paulo aos Romanos, em que tem ali um tratado teológico, depois Paulo dá ensinamentos. Mas ele deu também o exemplo de vida dele. E não só o dele nós temos o exemplo de vida de outros que foram imitadores diretos de Cristo, né? Então tem o próprio Cristo, que é a grande referência. Tem outros exemplos nas Escrituras. O exemplo que eu estou chamando a atenção é justamente o dos seus discípulos, aqueles que viveram e aprenderam diretamente de Cristo, que é a própria palavra de Deus. E onde é que nós aprendemos? Onde é que nós conhecemos esses exemplos? Como é que nós vamos imitar Paulo, ou qualquer um desses que imitaram a Cristo, sem nos debruçarmos no registro do exemplo que esses homens nos deram? E a pergunta, novamente, né, a pergunta que não quer calar: onde é que está esse registro? Se nós dissermos que está no Novo Testamento, né, porque não está, obviamente, só no livro de Atos, eu perguntaria a vocês: o que é o Novo Testamento? Como ele é composto? Como é que ele começa? E a gente tem aí no próximo slide, se der para passar, o outro. Isso ali, ó. A estante. Isso daqui é material da UCP que eu peguei emprestado, porque realmente é muito oportuno. E eles mostraram que já estão dominando esse conteúdo, né? Já sabem todos os livros do Novo Testamento, quando eles cantaram aqui no culto no final do ano. Mas eu quero que vocês também me ajudem com isso. Deixa eu ver se eu faço um negócio mais bonitinho aqui, ó, com ponto de fuga. Oi? Isso, uma geladeira. Amor, você trouxe uma estrelinha para eu dar para Tawana?
Oi? O que foi? Gente, deixa eu ver quantas. Oi? Eu quero que vocês me ajudem aqui. Quem vai se voluntariar para vir colocar os livros na estante? Primeira prateleira, o que tem no Novo Testamento? Como começa o Novo Testamento? Deixa eu ver se o laser está funcionando aqui. Mas é que ali não dá para enxergar, né? Mas esses primeiros 4 livros vermelhos aqui, ó. São os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. O que são? O que são os evangelhos, meus irmãos? É o relato da vida do Senhor Jesus Cristo. Certo? Depois, o que nós temos? O que nós poderíamos colocar na segunda prateleira? Evangelhos, né? Depois vem Atos dos Apóstolos. E o que é Atos dos Apóstolos? Oi? Um livro histórico. É o livro histórico, digamos assim, do Novo Testamento, juntamente, de alguma maneira, com os evangelhos também. Tá? Depois, nós temos as cartas. Esse primeiro conjunto são as cartas de Paulo. Tem as cartas pastorais de Paulo, ou seja, cartas que... As primeiras são cartas às igrejas, né? O outro grupo de cartas de Paulo são cartas que Paulo escreveu para pessoas que ele estava ensinando a serem pastores. Por isso elas são chamadas de pastorais. Na verdade, essa carta essa carta a Filemon, ela não estaria bem nesse grupo, mas tudo bem. É uma carta que ele direcionou para... Vamos colocar esse grupo como cartas que ele escreveu para amigos, né? Alguns... Oi? Não entendi. Não. Essas são as cartas, seriam as cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Essa carta a Filemon, acho que entra nesse grupo aqui mais como uma carta mesmo que ele escreveu para uma pessoa específica. E depois tem as demais cartas ali, que são cartas, digamos, universais. Elas são escritas não só para uma igreja específica, elas foram escritas para circular e são as demais cartas do Novo Testamento. O último livro é o livro da profecia, o livro de Apocalipse. Mas então, se vocês observaram, o livro de Atos ele tem um papel muito estratégico, né? Ele é um livro que é fundamental, é um livro histórico. Ele que articula todos os demais conteúdos, o contexto dos demais conteúdos. Então, se você for trabalhar com qualquer um desses livros, é importante que você tenha uma mínima noção de onde ele estaria localizado no livro de Atos. O reverendo Hernandes Dias Lopes, num comentário que é um dos comentários que nós vamos usar como referência, até para quem quiser adquirir, comentário do Hernandes ao livro de Atos, que eu já li, são 500 páginas, é muito bom. E recomendo, porque ele trabalha com várias das autoridades que comentam esse livro. Ele abre dizendo o seguinte: o livro de Atos é a dobradiça do Novo Testamento. Ele fecha os evangelhos e abre as epístolas. Tá bom? Então, é um livro fundamental e por isso é o nosso próximo estudo. Vou pedir para vocês agora sim abrirem no capítulo 1 do livro de Atos, para a gente tentar começar aqui alguma parte dele, a parte inicial, mas ainda a título introdutório, né? Eu vou falar sobre as primeiras palavras que são encontradas aí. Atos, capítulo 1.
E eu acho que todas as traduções começam com um verbo, né? Vou abrir aqui na ARA. Escrevi. Certo? Escrevi. E aqui já tem algumas questões. Por exemplo, está em primeira pessoa do singular. Quem escreveu? Quem é que está falando em primeira pessoa? Lucas? Como você sabe disso? Tem um palpite. Tem algum outro palpite? É o sigma. Sigma minúsculo. Faz sentido, né, a letra? Lucas, o médico. Vejam, a pessoa que escreveu, nós vamos ver isso lá em Atos capítulo 16, versículo 10. Vão abrindo nessas passagens, são passagens importantes. A pessoa que escreveu é um companheiro de Paulo. Atos 16, versículo 10. O que acontece em Atos 16, versículo 10? Vejam. A partir desse momento, a pessoa que escreveu lá no começo, na primeira pessoa do singular, vai falar aqui na primeira pessoa do plural. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Então vão começar a aparecer a partir desse momento aqui verbos na primeira pessoa do singular. Ou seja, era um companheiro, tratava-se de um companheiro de Paulo. Tudo bem? Oi? Aqui no plural. Isso, a partir do capítulo 16, né? Não se sabe exatamente a partir de quando, pelo menos eu não sei exatamente a partir de quando ele passou a integrar a comitiva ali de Paulo, mas a partir desse momento nós temos outros versículos também. Atos 20, versículo 5. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Ele estava na missão, né? Ele estava junto com Paulo. E o livro de Atos ele não fala só do apóstolo Paulo, ele fala de outros apóstolos também, principalmente Pedro na primeira parte e Paulo na segunda parte do livro. Tá? Então ele estava especificamente com Paulo, era um companheiro especificamente de Paulo. Ele se inclui na missão ou um longo período da missão de Paulo. Atos capítulo 21, verso 1. Depois de nos apartarmos, fizemos-nos a vela, e assim por diante, né? Tem outras passagens. Ele se inclui. Trata-se de um companheiro de Paulo. Alguém com cultura. Esse texto aqui, o texto do livro de Lucas, texto grego do livro de Lucas, é um dos melhores gregos, digamos assim, né? Uma das melhores escritas mais clássicas do Novo Testamento. Vejam que comentário traz aqui. A alta qualidade, deixa eu ver quem colocou esse, acho que é do próprio Hernandes esse comentário. A alta qualidade do grego koiné de Lucas Atos, quase clássico, é forte evidência de que ambos foram escritos pela mesma... Perdão, é que aqui ele está falando do volume Lucas Atos, composto pelo Evangelho e pelo... A gente já vai entrar nesse ponto, e pelo livro de Atos. Mas a questão é que tem uma alta qualidade nesse texto, né? Howard Marshall enfatiza que a linguagem e o estilo de Lucas se destacam no Novo Testamento e demonstram que, entre todos os escritores, este era o mais consciente de estar escrevendo literatura para uma audiência culta. Tá? Então ele já diz mesmo que defende que é Lucas e confirma esse ponto de que teria que ser uma pessoa culta. Alguém com cultura. E como se tratava de um médico, como a Jennifer também já trouxe aqui, ele era alguém diferenciado nesse sentido. Alguém que era gentil. Aliás, Atos, esse livro de Atos dos Apóstolos, é o único livro do Novo Testamento escrito não por um judeu, mas por um gentil, né? Alguém que era possivelmente grego, nascido fora do contexto judaico, portanto. Então, por eliminação, teria que ser Lucas, porque eram poucas pessoas que eram
companheiros assim de Paulo, né? Mas isso é atestado por documentos posteriores também na história da igreja, já a partir do século II, inclusive. Aqui, olha lá, quanto às evidências externas, ressaltamos que o cânon muratoriano, esse cânon é a primeira lista que a gente tem, data do segundo século, primeira lista dos livros que compunham o cânon do Novo Testamento. Então, esse cânon muratoriano aqui. Né? Quanto às evidências externas, ressaltamos que o cânon muratoriano e uma gama enorme de pais da igreja reconheceram Lucas como autor de Atos. Entre eles, citamos Eusébio, Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes e Jerônimo. Howard Marshall diz que a evidência mais clara é aquela de Irineu. Irineu faz isso em 180 depois de Cristo, mais ou menos. Ele cita Lucas como o autor do terceiro evangelho e de Atos. A partir dessa altura, a tradição é atestada com firmeza. Então, é praticamente unanimidade. Isso que o Otávio trouxe para a gente, de que Lucas é o autor do livro de Atos, também, além do evangelho. O mesmo autor do evangelho de Lucas é o autor do livro de Atos. Ele foi um dos cooperadores de Paulo. Abram comigo em Filemon, carta de Paulo a Filemon, capítulo 1. Quem achar pode ler em voz alta, por favor. Filemon, capítulo 1, verso 24. Pode ler novamente um pouquinho mais alto? Obrigado. É uma lista pequena, uma lista dos cooperadores de Paulo, e ele menciona Lucas, uma pessoa que estava com ele, que fazia parte dessa seleta comitiva. 2 Timóteo, capítulo 4. Ele esteve com o apóstolo Paulo até o fim da vida do apóstolo. Houve momentos, inclusive, como esse momento, no final da vida do apóstolo, em que somente ele, estava com Paulo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Quem achar pode ler em voz alta. Somente Lucas está comigo. O que mais? Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Mas ele diz, somente Lucas está comigo. Naquele momento, somente Lucas estava com ele. Então houve momentos, além dele ser um dos cooperadores de Paulo, houve momentos em que somente ele estava presente. E ele gravou, o que o verbo nos diz, o verbo escrevi, é que ele gravou, ele registrou tudo quanto encontrou numa acurada pesquisa que ele fez para conseguir transmitir esse relato. Essa parte que ele testemunhou, ele pôde ver diretamente, mas em relação às partes que ele não testemunhou, ele fez uma acurada pesquisa, como nós vemos que está registrado lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a quem ele escreve para a mesma pessoa, e a gente vai ver aqui na sequência do texto que esse livro de Atos é uma continuação, na verdade, do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 1, versos 1 a 4. Pode ler para a gente, amor? Lucas 1, versos 1 a 4. Uhum. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles, testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Obrigado, amor. Então Lucas registrou, ele gravou tudo quanto ele encontrou nessa acurada pesquisa que realizou, né? Fez o trabalho de um autêntico historiador. E além, como eu disse, do testemunho próprio na ocasião em que ele esteve
presente ali nas missões de Paulo. Teve contato direto, portanto, com os apóstolos. O evangelista Lucas, o médico Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos. Tudo bem? Autor do Evangelho, autor de Atos. Tá tranquilo? Estou conseguindo ser claro em relação a essa primeira parte? E então ele continua, né? Pelo menos nessa tradução aqui, é a primeira expressão que de fato aparece no texto grego, o primeiro livro. Escrevi o primeiro livro na tradução, né? Atos, deixa eu abrir em Atos novamente aqui. Escrevi o primeiro livro. Então, o autor, como nós já vimos, é Lucas, que é o autor tanto de Lucas quanto de Atos. E Lucas é descrito como o médico amado, esse seria o epíteto dele, né? E isso a gente tem num dos poucos versículos em que o nome de Lucas é mencionado nas Escrituras, que está em Colossenses capítulo 4, verso 14. Lucas é descrito ali como o médico amado, Colossenses 4, verso 14. São 3 passagens que o nome de Lucas aparece, além de uma ou outra que não se sabe se seria mesmo o nome de Lucas, mas nessa ocasião é importante a informação de que ele é descrito não somente como médico, mas um médico muito chegado de Paulo, né? Amado. A parte histórica, portanto, do Novo Testamento, ela foi escrita em 2 volumes, registrada em 2 volumes. Nos Evangelhos, qualquer dos Evangelhos, no caso de Lucas aqui, o Evangelho de Lucas, e mais o livro de Atos dos Apóstolos. O restante não seria exatamente histórico, então não teria esse valor para a gente, pelo menos não diretamente. Tudo bem? E a minha ideia, a ideia de mostrar para vocês a forma como viveram os primeiros cristãos, a partir do próprio Cristo, era estudar os evangelhos. Quando a gente se questionou sobre o que estudar na escola dominical, após o término da Carta aos Romanos, seria estudar a vida de Jesus e a vida dos discípulos. E no entanto, acabou surgindo uma ocasião da gente estudar um dos evangelhos no PG. Ou seja, ganhamos a possibilidade de ir direto para o livro de Atos dos Apóstolos. Considerando, claro, que nós participaremos desse estudo dos PGs. Apertei. Tá bom? Então, considerando a participação de vocês nos pequenos grupos, eu entendo que nós temos a oportunidade de estudar tanto a vida de Jesus quanto a vida dos seus discípulos. E por isso nós podemos ir direto para o livro de Atos, porque teremos um estudo completo do Evangelho de João. Acho que ainda nem foi apresentado, né? Mas vocês estão sabendo então em primeira mão. Nós estudaremos o Evangelho de João nos PGs, a partir de fevereiro, quando todos os PGs retornarem. Tudo bem? Então, o meu projeto, pelo menos, quando eu propus estudar o livro de Atos, era, na verdade, de estudar os que viveram a partir dessa visão de mundo, essa visão de mundo que se inaugurou ali nas origens do cristianismo, com o próprio Cristo e com os seus discípulos. É imprescindível, portanto, vai ser imprescindível a participação de vocês nos pequenos grupos. A gente vai fazer sempre que necessário aqui referências aos evangelhos, mas vocês precisam estudar o próprio Cristo, né? Vocês saem por aí e falam que são cristãos, mas não conhecem a vida de Cristo, então é importante estudar continuamente a vida de Cristo, para que vocês sigam esse exemplo. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Aí vem o destinatário da carta, Teófilo.
faltam 9 minutos, já deveria ter tocado o primeiro sinal, mas eu também já estou fechando aqui. Teófilo, portanto, é apresentado aqui como destinatário do livro de Atos. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Ele é o destinatário não só desse livro, mas do primeiro também. O primeiro que seria o Evangelho de Lucas. Só para quem não está enxergando, não sabe quais são os 4 primeiros evangelhos, é Mateus, Marcos, Lucas e João. E a minha ideia de estudar o Evangelho de João seria justamente porque é um evangelho diferenciado em relação aos demais. Então, se é para estudar um só, eu estudaria esse que tem algumas vantagens, pelo fato de João ser mais próximo de Cristo, ali ter uma ser o mais íntimo, talvez, de todos os discípulos, mais íntimo do Mestre, e tem uma perspectiva completamente singular, né? Ele também foi muito cuidadoso em relação ao que ele selecionou. Mas Lucas escreveu um dos evangelhos também. Enfim, Teófilo é o destinatário, é a pessoa para quem Lucas escreve o seu evangelho. Ele reúne os fatos para apresentar de uma maneira que ele entende como mais organizada para esse homem que era um homem culto também. Ele é apresentado, na verdade, lá no Evangelho de Lucas como excelentíssimo Teófilo. Seria o equivalente a um Vossa Excelência, né? É como se ele fosse alguém da nobreza, alguém da corte do imperial ali, uma pessoa que tinha uma posição política também importante e que é uma posição estratégica. Na verdade, ele não escreve exclusivamente para Teófilo. Teófilo é alguém que teria condições de divulgar também. Então, na própria narrativa a gente vê que ele escreve para um público, ele tem essa pretensão de escrever para um público mais amplo do que simplesmente uma pessoa. Bom, e aí surge uma segunda possibilidade de interpretação, que é menos aceita, obviamente, eu também não concordo, mas esse vocativo, Teófilo, poderia ser um pseudônimo. Eu sei, amor, não devia usar essas palavras, mas não tem como. É como se esse nome, a quem ele se dirige, não fosse exatamente uma pessoa que existiu, mas uma pessoa que sintetizasse qualquer um que ama a Deus. Porque o nome Teófilo significa, o Otávio está concordando, ele já deve saber, amigo de Deus, amado de Deus, né? Aquele que é amado por Deus. Theos, Philos, tudo bem? Philos vai dar em palavras que tem aquela parte filia, né? Por exemplo, domingo, filia. Eu amo domingo. Tem alguma palavra que você lembra? Isso, também. Enfim, Filadélfia. E Theos seria Deus, né? Então essa seria uma segunda possibilidade de interpretação, de que Lucas colocou um nome ali de uma pessoa que na verdade não existiu, porque ele queria se endereçar a qualquer um que amasse a Deus. Mas a primeira interpretação ela é bastante mais plausível, né? Tem muito mais subsídio para se pensar dessa forma. Então seria alguém da nobreza, o destinatário inicial, o destinatário mais imediato desse livro aqui, para quem ele escreveu, né? Alguém da nobreza de Roma com condições de, inclusive, custear o projeto, tanto de construção quanto de divulgação desse material, porque naquela época era uma coisa muito cara, tanto produzir um escrito quanto realizar cópias, era muito difícil, muito trabalhoso, e essa pessoa, então, teria condições de financiar esse trabalho e, de alguma maneira, quem sabe, liderar esse trabalho de divulgação também. Tá bom? Então foi, ao que tudo indica, mais um homem que serviu a Cristo, Teófilo, e mais um desses que fez isso quase que no anonimato, né? Mas fez algo que foi de extrema utilidade para a igreja. Tá bom? Quero encorajá-los a servir a Cristo também nos seus respectivos ministérios. Então, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar.
quero chamar a atenção para o nome de Jesus aparecendo aqui no início de Atos. Porque esse nome, Atos dos Apóstolos, ele não foi dado, não é um nome que se encontra no texto original. Ele é um nome que foi dado pela própria igreja, Atos dos Apóstolos. E, na verdade, dos apóstolos mesmo que são mencionados quem? Pedro e João. Tem sermão de Pedro registrado. Paulo também é mencionado. Tem sermão de Paulo registrado. E, além desses três, somente Tiago, que logo no começo ele morre. Então, João praticamente não fala. Ou se fala, não lembro se na ocasião em que ele está com Pedro lá no capítulo 4, ele chega a falar alguma coisa individualmente, mas se ele fala uma ou duas falas, e Tiago morre logo no começo. Então, na verdade, o livro é mesmo concentrado nas figuras de Pedro e Paulo, né? Nas vidas de Pedro e de Paulo. Primeira parte de Pedro, segunda parte do livro, a vida de Paulo. Então, como que Atos dos Apóstolos, né? O que seria mais preciso, talvez, se nós fôssemos renomear esse livro, seria entender como, na verdade, os Atos, e isso vai ser dito logo na sequência aqui, os Atos do Senhor ressurreto. Porque, vejam, o livro de Atos começa a partir da ressurreição de Cristo. E Cristo diz, inclusive, que estaria com os discípulos até a consumação dos séculos. Ele fala para eles aguardarem o Espírito Santo. Então, uma das possíveis renomeações seria Atos do Senhor ressurreto. Isso seria mais preciso do que dizer Atos dos Apóstolos. Tá bom? Faria mais sentido. Porque, veja, ele escreveu o primeiro livro relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Eu não tinha dito, né? Mas o livro de Atos dos Apóstolos seria, se ele começou a fazer, o livro de Atos seria o segundo livro o segundo volume dessa parte histórica escrita por Lucas aqui, seria aquilo que Jesus continuou a fazer. Ele que começou lá no Evangelho, ele agora continua, mas agora através da vida dos seus discípulos, da vida dos apóstolos e por meio da ação do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Quero que vocês abram comigo em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Um pouquinho aí para trás, né? João 14. Som. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E essa capacitação vem por Jesus utilizar a vida dos seus servos para continuar realizando a sua obra. Tá bom? Aquele que começou, como Lucas diz aqui, a fazer e a ensinar tudo aquilo que ele começou a fazer e ensinar, ele também continua, mesmo após a sua ressurreição, mesmo após a sua ida para junto do Pai, mas ele continua agora através dos seus seguidores. Tudo bem? Fazer e ensinar. Então, já lá no primeiro volume dessa obra de Lucas, que seria o Evangelho, nós temos os feitos e os ensinamentos de Jesus, porque a partir na pessoa de Cristo, sobretudo, não somente as palavras dele servem de orientação para nós, mas a conduta dele. Ele era a própria palavra encarnada. Ele é a própria palavra de Deus. E na vida dos apóstolos também, em muitas ocasiões, mas os apóstolos, mesmo cheios do Espírito Santo, e mesmo sendo também modelos para nós, eles ainda erravam, como a gente vê alguns erros dos apóstolos, assim como todas as personagens bíblicas, mesmo no Antigo Testamento, mesmo Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, e tantos outros. Para quem começou a fazer a leitura que o pastor propôs também da Bíblia em 6 meses, a gente já vê ali quanto aqueles homens eram todos muito falhos, não mereciam nem um pouco, desde Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, enfim.
mas é Deus quem, pela graça, entrega tudo a eles, né? Embora, então, em muitos momentos eles possam ser modelos, apenas o próprio Cristo tem os feitos e tanto os feitos quanto os ensinamentos como referência para nós. Tá bom? Mas aqui os feitos dos apóstolos, em muitas ocasiões, eles são feitos de alguém que o livro vai dizer, né, cheio do Espírito Santo, alguém que estava cheio do Espírito Santo. E nessa ocasião eles são modelos para nós. João, sobre isso que eu falei de Cristo, dele ser a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 1, um texto que vocês conhecem muito bem. Imagino, né, que todos já devam conhecer essa passagem, Evangelho de João, capítulo 1. Alguém está com a NVI? Verso 1, consegue abrir? João 1:1. Aqui, ó. Por favor. Para tudo tem um começo. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Amém. Ele estava com Deus e era Deus. Obrigado, Leninha, pelo esforço. E aí, vou dar para alguém que não precisa fazer tanto esforço agora, ó. Você não vai precisar fazer tanto esforço para ler o verso 14 também. Ele era Deus, ele era a palavra de Deus. Aquele que é a palavra, né? 14, verso 14. João 1, verso 14. No princípio era aquele que é a palavra de Deus. E a palavra era Deus. Quem que é esse? Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E a palavra se fez carne, então, na nova versão internacional estaria assim, e habitou entre nós, o Senhor Jesus Cristo. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Pois bem, no verso 2, que depois a gente vai retomar com mais calma esse início do livro de Atos, a minha intenção era mesmo fazer uma introdução para vocês. No verso 2 vai ser mencionado também o Espírito Santo. O Espírito Santo é mencionado aqui no segundo versículo. E o que eu queria chamar a atenção é para o fato de que esse livro de Atos dos Apóstolos, que eu disse que nós poderíamos chamar melhor de Atos do Senhor ressurreto, ele por vezes é chamado também de Atos do Espírito Santo. Porque agora o Cristo, né, que era cheio do Espírito Santo, em quem o Pai diz que habitava o seu Espírito, ele envia agora o seu Espírito para habitar nos apóstolos. Então, melhor do que dizer Atos dos Apóstolos, seria dizer também Atos do Espírito Santo, ou Atos do Senhor ressurreto, que daria, no fim das contas, no mesmo. Atos do nosso próprio Deus. Certo, meus irmãos, era esse basicamente o conteúdo. Eu só quero retomar com vocês aqui algumas das aplicações pelas quais eu passei lá no começo, que seriam, na verdade, até um confrontamento. A primeira delas é que você deve ser parte de uma missão. Você deve entender isso, que você faz parte, você como cristão, faz parte de uma missão. Que missão é essa? Vamos ver agora sim em Mateus 28. Mateus capítulo 28. Outro dos evangelhos aqui, né? O primeiro deles. Mateus 28. Qual que é essa missão da qual você deve fazer parte? Mateus 28, do 18 ao 20. São as últimas palavras do evangelho de Mateus. É aquilo que vem logo antes do início do livro de Atos, historicamente, né? Cronologicamente. Jesus, aproximando-se, isso aqui é Mateus capítulo 28, a partir do verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Lembrando que a consumação é mais um dos pontos que nós devemos ter em conta para fazer qualquer uma das coisas que nós fazemos. Que as coisas hão de ser consumadas. Você deve se situar na história, no mundo, como um agente nessa missão. Alguém que não pertence a esse mundo, alguém que é natural de outro mundo. Um mundo reinaugurado por Deus, um mundo restaurado. E, portanto, você deve fazer parte de uma missão, essa missão que nós lemos aqui. Será que você já tem uma visão de mundo que agrade a Deus? Uma visão de mundo que esteja já arraigada no seu coração? Esse foi outro ponto de confrontamento e de aplicação, portanto, para nós. Nós devemos refletir nisso. Será que nós já temos uma visão de mundo que agrade a Deus, que esteja arraigada no nosso coração? Porque nós precisamos nos tornar sacrifícios vivos, como eu já disse, sacrifícios de aroma agradável a Deus, tá bom? O apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 11, sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu já tinha trazido isso para vocês, mas eu quero finalizar com a leitura de outras passagens em que essa mesma coisa é dita. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Alguma pessoa pode abrir. Alguém abre para mim, 1 Coríntios 4, 16? Com esses textos a gente finaliza. Outra pessoa pode abrir em Efésios capítulo 5, versos 1 e 2. 4, 16. 1 Coríntios 4, 16. Efésios 5, 1 e 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6. Outra pessoa, abra para mim, por favor. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versos 13 a 16. Tem outros dois textos que eu vou abrir aqui para vocês. Quem achou 1 Coríntios capítulo 4, verso 16? Pode ler para a gente em voz alta, por favor? 1 Coríntios 4, 16. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Suplico-lhes, portanto, que sejam meus imitadores. Efésios, capítulo 5, versos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Olha isso, irmãos. Andai em amor. Lê essa parte de novo, Cazu, pra gente. E andai em amor. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Se entregou a si mesmo por nós. Vejam como nós temos que seguir esse exemplo sendo sacrifício. E na sequência? Como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E ele, de fato, é quem agrada a Deus, mas nós devemos seguir o seu exemplo para nos tornarmos aos poucos como ele. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6. 1 Tessalonicenses 1, 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Então os Tessalonicenses se tornaram um exemplo, porque eles se tornaram imitadores de Paulo e receberam a palavra com alegria como a palavra de Deus. 2 Tessalonicenses 13 ao 16. Consegue colocar, Guizão? 2 Tessalonicenses 13 ao 16. 2 Tessalonicenses 2.
Isso. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Filipenses 3, os dois últimos textos. Filipenses 3, do 17 ao 21. Depois eu posso mandar esses textos para vocês. Isso, do 17 ao 21. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, ele foi para os céus e nós temos que aguardá-lo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E o último texto, Hebreus capítulo 6, versos 9 a 12. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Volta um pouquinho, Gui. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Tudo bem? Era isso? Então, na próxima aula a gente fala do movimento aqui. A gente começa a falar da parte mais ligada ao Espírito Santo. E aí eu faço uma breve retomada desse início que nós conseguimos adentrar aqui do livro de Atos. Tá bom? Vamos orar? Quem pode orar para a gente, finalizando? O microfone está onde? Jennifer, ora para a gente. Santo e amado Deus, te damos graças, Senhor Jesus, por este domingo, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, revelada a nós, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de termos, Senhor, acesso também a ela, a qual muitos hoje não têm, Senhor, e te agradecemos por isso. Obrigada, Senhor, pelo Teu servo, Senhor, que expôs a Tua palavra, que nós, de fato, venhamos aprender, Senhor, assim como Ele, sermos imitadores de Ti, Senhor. Continue conosco, Senhor, no decorrer deste domingo, que o Senhor possa abençoar, Senhor, as nossas vidas e que todos os nossos atos venham glorificar a Ti. Assim eu oro e agradeço com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Amém, meus irmãos.